eu decidi fazer bastante mais genérico, modifiquei bastante a aula que a Graziela viu a última vez, porque eu sei que essa audiência é mais genérica, então a gente de todas as especialidades, pessoal que exerce sua profissão em diversas áreas, então eu tentei colocar essa aula de uma maneira mais genérica para o proveito de todos. Então, eu pedia que que o pessoal todo silenciasse os seus microfones aí no final para a gente poder ouvir melhor. Eu sei que é uma coisa que a gente tem que se acostumar com esse Zoom, que sem querer, às vezes a gente acaba deixando nossos cachorros entrar e o barulho da rua e acaba atrapalhando, mas a gente sabe que é assim mesmo. Eu gostaria mesmo de estar aí com vocês, curtindo uma praia, curtindo o lugar onde vocês estão, que deve ser muito melhor do que aqui. Mas vai ser numa outra oportunidade, com certeza. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse negócio, erro médico, né? Como disse aquele astronauta Houston, we have a problem. Houston, nós temos um problema aqui em cima, lá na Lua, né? Então, eu vou falar sobre, como eu disse para vocês, de uma maneira mais genérica, a situação de como nós podemos evoluir e melhorar nessa área. E vou dar uma ideia dos problemas, e se tiver um tempinho no final, a gente vai falar um pouquinho sobre como contar para a família sobre o erro médico. Então, a gente vai... tem gente esperando para entrar no... Vocês querem deixar o pessoal entrar? Tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que estão querendo entrar no room. Os objetivos, então, a gente vê o problema nosso, a denúncia dos erros, né? Como fazer, abordagem frente ao erro e a pessoa ou a organização, e abrindo o jogo com a família, como eu falei, se a gente tiver tempo, eu posso falar um pouquinho sobre isso. A ideia, então, o conceito, no Brasil a gente pode falar de 3 conceitos. Um é a imperícia, né? A falta de prática, a ausência de conhecimento. Isso que leva à imperícia, que se mostra necessária ao exercício de uma profissão ou de uma arte qualquer, né? Então, a imperícia é uma coisa que é uma das maneiras que isso se manifesta, né? Que é o jeito do erro se manifestar. O outro jeito, outra palavra importante que vem do latim também, negligência, né? Um descuido, desleixo, uma falta de diligência, como uma falta de desatenção e um profundo de menosprezo, uma falta de atenção e um profundo menosprezo. E a outra coisa é o erro mesmo, né? Que é a falsa concepção acerca de um fato, de uma coisa, podendo ser falso, tomando como verdadeiro, vice-versa, uma coisa que não é verdade, né? Então é um erro. Ou então, na linguagem médica, alguma coisa que a gente fez que a gente tinha uma falsa ideia sobre aquilo, agiu de uma maneira que não é conforme deveria se agir para aquela situação, né? Então tem essas 3 palavras que são importantes. Isso é importante a semântica, né? Como o inglês a gente diz adverse events, no português podia se traduzir como efeito colateral, efeito adverso, para efeito, mas isso não se refere somente a medicamentos, efeito adverso do medicamento. Seria o efeito adverso da nossa prática médica, né? E o erro médico, então, seria o equivalente a um efeito adverso da nossa prática. Eu vou contar para vocês um caso rapidinho, para vocês terem uma ideia que isso não é coisa só que acontece no Brasil, mas acontece em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, quando a gente vê pessoas que se referem a que o nosso sistema de saúde é tão bom e tudo mais. Não, acontecem coisas aqui como acontece em qualquer lugar. Essa é a esquerda é a notícia do jornal, dos pais de uma criança, e essa à direita é o artigo na revista de pediatria, no Pediatrics, onde eu fui o autor de narrar essa situação. Nós tivemos uma criança num dos nossos hospitais pediátricos, uma enfermaria pediátrica de um dos hospitais gerais aqui da cidade, onde a criança estava tratando uma pneumonia. E era uma criança bastante agitada, uma criança daquelas que a gente conhece, que não para nem um minuto. E o que aconteceu? Ela estava tomando o seu antibiótico para essa pneumonia
Ela tinha 11 meses e ela estava tomando antibiótico para essa pneumonia, e o que aconteceu é que no dia anterior do último dia, então no penúltimo dia do antibiótico ser dado, o que aconteceu? Essa criança, ela se virou muito na cama e a linha venosa, onde estava correndo o antibiótico, ela se enrolou na cama, tanto que a linha venosa apertou o pescoço dela e estrangulou a criança. E ela fez uma parada cardíaca. Essa criança, ao fazer a parada cardíaca, foi atendida prontamente, mas ficou com sequelas gravíssimas neurológicas, foi transferida para a minha UTI e depois de alguns dias ela evoluiu com uma sequela como é que vou dizer assim, mostrou a ressonância magnética mostrou o cérebro tão lesado que nós propomos para a família e eles aceitaram a desligar o suporte de vida e a criança faleceu. Então, foi um caso totalmente prevenível que essa criança se enrolou na linha venosa, nos tubos de soro e se estrangulou. E eu publiquei esse caso como um alerta. E um senhor que estava trabalhando no hospital viu isso no jornal, um senhor de construção civil, simplesmente estava arrumando uma enfermaria lá do hospital e ele disse: eu tenho uma ideia para vocês. Por que vocês não colocam um suporte rígido de plástico mais rígido ao redor da linha venosa para permitir que isso não aconteça mais? E foi exatamente o que a gente fez. A gente criou uma manguinha dura que vai onde a linha venosa anda em cima, e aquela criança, a gente estabeleceu um protocolo por observação que as crianças que têm mais risco nas enfermarias, que não estão sendo vigiadas 24 horas por dia, como é na UTI, essas crianças agora recebem no tubinho venoso do soro, eles recebem essa manguinha dura por baixo, um tipo de acrílico, e ela colocada, e então essa criança não vai ter o risco de se estrangular com o soro. Então, é um alerta que a gente fez, publicou, e depois de muita gente veio nos pedir esse sistema, e foi a invenção de um senhor trabalhava na construção civil dentro do nosso hospital. Por que eu digo isso? Que na maioria dos nossos efeitos adversos da nossa prática médica, eles são preveníveis. E isso que a gente tem que estar alerta e não ficar sozinho, a gente tem que destacar isso para os outros. Então, para o nosso círculo de hospitais e também para isso que vocês estão fazendo agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre o problema inicial, né? Então, o problema é que nós estamos anos-luz atrás de outras categorias, nós estamos muito separados dos nossos próprios erros, né? Existe também uma mentalidade de avestruz, que eu já vou explicar, e a gente não pensa como são os pilotos de aviação. Vocês sabem que na aviação civil, o número de acidentes é baixíssimo e as pessoas fazem algumas coisas que nós vamos falar hoje para diminuir o número de erros, né? Então, nós vamos estudar algumas coisas que nos ajudam. O problema é que, desde que isso começou a ser falado, na década de 90, já começaram a surgir artigos assim como esse nos jornais. Os consumidores estão com medo dos erros médicos e estão cada vez mais insatisfeitos com os cuidados de saúde nos Estados Unidos. Eles disseram que a qualidade do cuidado de saúde nos Estados Unidos, o pessoal não está satisfeito. Isso no ano 2000, já mais de 10, 20 anos atrás, 44% disseram que estavam insatisfeitos. E isso é um problema porque a nossa indústria, como essa indústria automobilística, as estradas e tudo mais, envolve muitos riscos, né? Como nós somos perigosos? Será que nós somos perigosos? Vejam só, uma planta nuclear, ou um trem na Europa, ou uma linha aérea tipo a Latam, ou então a Air Canada, ou Qatar, qual é a possibilidade de morte? É menos de uma morte para cada 100 mil encontros.
Que tal você dirigir, ou então trabalhar numa indústria química? É uma morte para menos de 100 mil, mas mais do que 1.000. E que tal você fazer bungee jumping, que é aquele saltar em cima de um precipício com aquelas cordas, ou subir em montanha, você fazer a subida do Monte Everest? É a chance de morte em uma em cada 1.000 encontros. E aí também estamos nós na indústria de saúde. Uma morte para cada 1.000 encontros. Então, gente, a nossa indústria é muito mais perigosa atualmente do que a pessoa viajar de avião. E muita gente não viaja de avião de medo, mas não tem dúvida nenhuma em entrar num hospital. Qual é a prevalência na literatura? Isso já é um gráfico antigo, do meio da década de 2000, mas veja só, a literatura sobre erros médicos quase não existia antes de 1990, e olha como ele está subindo agora, né? E a prevalência, dados antigos já do Instituto Nacional de Medicina, no que vocês já devem ter visto falar, isso já há mais de 20 anos atrás, foi o primeiro reporte grande que destacou isso e levou todo mundo a começar a pensar isso. Que eles falaram que em 7% dos pacientes existe nos hospitais americanos um erro de medicação, todo paciente em UTI sofre algum efeito adverso, entre 44 mil até quase 100 mil mortes por ano ocorrem por erro médico e 50 bilhões de dólares em custo total, o que equivale a 2 a 4% do gasto nacional de saúde, isso já em dados bem antigos, em 1996. Veja só agora, esse dado dos 44 mil a 98 mil americanos significa que é 120 pessoas por dia, ou então 268 pessoas por dia estão morrendo atualmente nos Estados Unidos por um efeito adverso, um erro no sistema de saúde. No Canadá, dados mais recentes, 2017, uma pessoa morre a cada 13 minutos de um erro prevenível. 28 mil mortes em 2013 foram relacionados a um erro prevenível, a terceira causa de morte depois de câncer e doença cardíaca. 77 pessoas por dia. É incrível isso em hospitais gerais. E em pediatria, 1 em cada 10 crianças que são admitidas a um hospital, elas passam por um efeito adverso, né? Isso de acordo com uma pesquisa publicada em 2017 pelo inclusive nós fizemos parte dessa pesquisa no nosso hospital, que encontrou que 9,2% das crianças passaram por um efeito adverso no hospital, o que significa que aproximadamente 2 crianças para cada 18 a 24 leitos de uma unidade geral de pediatria. Então, calcule no seu hospital aí, 2 crianças para cada 24 leitos vai ter em um ano um efeito adverso. Não quer dizer morte, mas efeito adverso. Então, realmente isso 1 em 13, 7,5%, 37% dessas coisas são preveníveis, 70 mil admissões por ano estão associadas com erros médicos que seriam preveníveis e 20% resultam em morte, 9 delas preveníveis, dados de 2004 no Canadá. Então, gente, isso acontece. Veja um clássico caso. O que vocês acham desses 2 vidros, né? Um vidro tem o quê? Cloreto de potássio injetável. E o outro vidro contém uma solução de cloreto de sódio. Qual é a diferença? Se você errar de vidro, você vai matar o paciente por injetar potássio em excesso. Então, esses vidros, apesar de ter a tampinha diferente, quando você tira a tampinha metálica do outro, vai ter uma borrachinha por baixo, e essa tampinha é muito pouco para diferenciar, e os rótulos são muito parecidos. Então, a chance de erro é muito grande. O que vai acontecer se a enfermeira ou a técnica de enfermagem aspirar, ou o anestesista aspirar essa solução em vez dessa? Quem é o culpado? O paciente sofre uma parada cardíaca. É o enfermeiro o culpado? É o anestesista o culpado? Como é que a gente vai lidar com uma coisa dessas, né? Então, vamos continuar, porque a gente tem muito que aprender. O erro médico em pediatria também, como eu já falei, aumenta muito nos neonatos e as pessoas sem seguro de saúde. Ele tem ainda muito mais risco, os pacientes do nosso SUS sem seguro de saúde privado, quer dizer. Então, e aumenta o tempo de hospitalização e o custo. Por que neonatos é maior? Porque muito erro
porque uma criança é muito pequena, então as medicações, os cálculos e tudo são diferentes, tem que ser muito mais precisos, né? Então, vimos que temos um problema. Como fazemos a denúncia dos erros? Então, gente, como lidar com o erro humano? Errar é humano, persistir no erro é burrice, né? A gente diz isso sempre, né? Então, a abordagem pessoal. Como é que a gente faz isso? Como eu falei, se você olhar para o anestesista ou olhar para a enfermeira que pegou aqueles 2 frascos e culpá-lo, você está fazendo uma abordagem pessoal. O foco está no ato mal feito, ou no erro, ou na negligência, a violação do procedimento. É a performance do empregado. É o cara que está na ponta do lápis, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Atos inseguros ocorrem quando as pessoas se esquecem, estão pobremente motivadas, descuidadas, fracas, negligentes ou não estão nem aí por que estão fazendo. Esse é o tipo de comentário que a gente ouve. E aí, conter o erro se concentra em reduzir a variabilidade do comportamento humano. Então, esse é um dos métodos que você tem que fazer para reduzir o erro quando existe realmente uma culpabilidade pessoal do comportamento humano. Mas essa não é a maior causa de erro. Realmente essa é a menor causa de erro. Mas a gente sempre tende a culpar as pessoas. Então, assumimos que coisas ruins acontecem para as pessoas ruins. Isso é comum, é humano fazer isso, mas está absolutamente errado. A gente não pode continuar com essa cultura. Eu espero que ao terminar essa aula, a gente mude essa visão e essa cultura. Qual é a perspectiva ética do erro? Minimizar os prejuízos ao paciente e minimizar o estresse moral também para os profissionais é um mandato ético que nós temos. Também preservar a confiança do paciente ou a família também é um mandato ético. Apoiar o compromisso do profissional em cuidar, em continuar colocando o paciente em primeiro lugar e a si mesmo em segundo lugar. Tudo isso são coisas que a gente faz em razão da nossa ética para prevenir erro. Apoiar a entidade de saúde, a nossa instituição, como órgão de utilidade pública que precisa continuar exercendo o seu papel. Então, todas essas coisas a gente faz porque é ético, porque a gente tem que fazer. E o método de relatar os nossos erros, né? Então, quando a gente vê um erro acontecer, ou a gente fez uma coisa que foi errada, um efeito adverso que a gente presenciou, o que faz? Existe um método que é a abordagem do avestruz. Vocês sabem que o avestruz, então, esconde a cabeça dentro da areia. Então, esse método do avestruz é o método que a gente vive muito em muitas partes por aí. E outro método é o formulário dos incidentes, né? Então, o método do avestruz está tudo bem, ninguém se machucou, aconteceu só porque eu estou muito ocupado, estou cansado, estou estressado. Mas não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Esse é o método do avestruz. A gente se esconde e não mostra o que aconteceu, porque o erro não levou a uma consequência severa, e se levou foi uma consequência moderada e a gente fica quieto. Esse é o método avestruz. Como é que a gente pode captar os erros sem entrar nesse método errôneo de esconder? A mentalidade tem que ser uma mentalidade aberta de relatar. A mudança e redução dos erros não vai acontecer sem sabermos os números, ou os tipos de erros, ou os quase erros, né? Aquelas situações que quase levou a um erro localmente, né? E a gente tem que identificar quais os locais mais prováveis onde as coisas estão acontecendo. E se você vai indicar os locais mais prováveis, só vai saber se você realmente tiver um método para relatar isso. Os erros de omissão e os erros que são paralelos ou similares também, entre outras áreas, poderão ser aprendidos, a gente pode aprender com eles dos erros que foram, os efeitos adversos que foram vistos numa outra área. E isso aconteceu na indústria de aviação. Na indústria de aviação, o que aconteceu é, depois de alguns acidentes importantes na década de 60, eles começaram a reportar desde um caso da United Airlines, que caiu em Denver, próximo a Denver, numa outra localidade, tinha uma montanha que muitos pilotos viam que era bastante difícil de
de desviar. E eles, muitas vezes, quase bateram por causa daquela montanha. E ninguém falava nada, até que um avião realmente teve que fazer uma aterrissagem forçada e pessoas morreram, e alguns, felizmente, a maioria sobreviveu. E aí eles viram que muitos dos pilotos comentavam sobre esse trajeto, esse mapa de chegada desse aeroporto, e ninguém fez nada com isso, porque todo mundo conseguia passar ao redor dessa montanha, até que alguém não conseguiu. E aí, então, eles viram que se eles mantivessem um registro disso, isso poderia ser anunciado para todo mundo, e a segurança de aviação iria mudar esse trajeto. E foi o que aconteceu. E aí começou o sistema de reportar erros anônimo do sistema de aviação. E com erros ou quase erros, né? Ou quase problemas que quase levaram a um erro ou quase levaram a uma tragédia. E com isso, foi um dos primeiros passos a redução de problemas na aviação. Então, a gente na indústria de saúde, a gente tem que começar a pensar assim. Então, a gente, no começo, fez um formulário de incidentes, que era muito infrequentemente usado, quase nunca era anônimo, e os erros por omissão raramente eram relatados, não era específico e também não representava toda a casuística. Então, esse formulário, esse aqui da esquerda, e aí pedia para onde é que era que aconteceu, que é normal, tem que pedir, e era um sistema pré-computadorizado que entrava no computador antigo, né, nosso, e aí a gente avaliava os erros. Hoje em dia, o sistema é totalmente digital, todos os computadores do hospital têm o que se chama de Report and Learning System. O que é isso? RLS, ou então alguns centros chamam de IRS, Incident Reporting System. Então, o que você faz? Você tem em cada computador do hospital um aplicativo, e você entra naquele aplicativo e coloca lá o que aconteceu com as suas próprias palavras, e tem uma classificação que você vai colocar, se foi medicação, se foi relacionado por exemplo, a aspectos físicos, por exemplo, o paciente que quase caiu do leito, coisas desse tipo. E daí, nesse sistema, ele vai para aquele departamento sem você, se você não quiser, não precisa se identificar. Se você quiser, pode se identificar, e ele vai continuar sendo anônimo para todos os funcionários, e somente o controle do sistema de incident reporting vai saber quem foi. E aí, então, esse grupo analisa todos os problemas durante o mês e dá um reporte no final do mês. E aí se classifica o que está acontecendo. Então, você faz, como nessa linha aqui de chaveirinhos, né? Então, você faz o incidente, você reporta o que aconteceu, daí o grupo que é responsável follow-up nessa investigação, né? Eles vão ver o que aconteceu, vão ver os detalhes que você descreveu e vão ver o porquê por trás da situação, o que poderia ser feito. Aí ele vai ser, umas conferências são feitas, a gente faz periodicamente para resolver, dar tarefa para um grupo, se alguma coisa com farmácia, se dá para farmácia, se alguma coisa relacionada aos aspectos físicos do hospital, para dar para o pessoal da bioengenharia e assim por diante. Se alguma coisa é médica, a gente faz uma reunião de mortalidade e morbidade médica e inclui esse problema na nossa reunião, que a gente faz uma vez por mês sempre, e aí uma ação para eliminar ou minimizar a recorrência de tal incidente. Então, é uma coisa fácil de fazer, todo mundo tem acesso, e os números começaram a aumentar. Então, quem está olhando de fora pensa, mas esse hospital agora está aumentando o número de incidentes, que coisa mais horrível, cada vez mais. Não, é que a cultura de reportar, a cultura de relatar começou a crescer, e aí, então, mais coisas começaram a ser relatadas. Inclusive, teve uma época que a gente dava um prêmio por mês para a melhor near miss. Near miss é aquilo que quase aconteceu, mas não aconteceu. Quem reportou ganhava um prêmio, se a pessoa se identificava. Então, a ideia não era dar um prêmio para quem identificou, mas sim para ver qual é o reporte que daria o maior impacto em resolver um problema sério. E muitas coisas nós resolvemos assim, antes de acontecer qualquer problema. Então, essa é uma maneira, uma mentalidade de relatar as coisas. Tem que ser anônima,
você vai ter que contar para alguém que não vai te demitir, né? Então, a gente tem que saber isso com segurança, que isso não vai levar a gente a ser demitido do hospital, não é nenhum propósito. Deve ter a permissão para colocar comentários subjetivos e individuais, a tua impressão, não só coisas bem objetivas, e a identificação de atos é sem culpa e sem dedo em riste na testa, dizendo você que fez. E a inclusão de quase eventos é muito importante. Erros em potencial, né, que poderiam ter acontecido. Isso quase aconteceu. Várias vezes, por exemplo, uma substância que não era injetável estava colocada numa seringa para dar na boca de uma criança, por exemplo, usando a seringa para ser mais fácil de injetar, e aquilo estava parado em cima da mesa, a enfermeira quase pega e injeta na veia da criança, e aí se deu conta de última hora. Ela reporta isso. Essa medicação nunca mais vai ser colocada numa seringa. Então, tipo de coisas assim que se pode fazer. E o acompanhamento detalhado dos casos. Ok, falamos do problema, falamos como denunciar, agora vamos falar um pouquinho sobre a abordagem frente ao erro. Então, essa é a teoria da ponta e do meio. Então, vocês veem esse lápis, né? Então, muitas vezes você vai com seus filhos na escola e o filho vem em casa e reclama, pai, esse lápis está toda hora quebrando. Aí você vai dizer, mas meu filho, é só apontar o lápis aqui, dá o lápis para ele de novo e dali 15 minutos ele volta e diz, não, meu lápis, pai, está quebrando. Qual é o problema? Você pensou que era a ponta do lápis, mas ele está todo quebrado por dentro. Então, essa é a teoria da ponta e a teoria do meio. O problema não é na ponta. O problema é as condições que levaram a pessoa a errar. Então, é a admissão de que o problema não é na pessoa que está no final ali, na ponta, mas a admissão do erro vem do sistema. O sistema que está levando ao erro. Isso é uma cultura que tem que mudar. Então, ninguém sai de casa de manhã, se penteia no seu espelho. As gurias brasileiras que eu sei gostam de fazer 1 hora de maquiagem antes de trabalhar. Ninguém se olha no espelho e diz, hoje eu vou lá e vou causar um mal para um paciente. Ninguém faz isso. Mas a gente causa mal muitas vezes, porque o sistema permitiu que isso acontecesse. Então, nós temos que trabalhar no sistema de várias formas possíveis para prevenir que aquela pessoa esteja sujeita a errar. E esta é a mudança de mentalidade. A outra coisa que vocês devem ter ouvido falar já é o modelo do queijo suíço. Muitas vezes, uma situação que envolve um erro é porque várias situações, como essas fatias de queijo com seus furinhos em vários diferentes locais, de repente se alinharam os furos e a luz passou. Então, o que acontece? Cada uma dessas áreas a gente estuda, né? Tem alguma coisa técnica que foi feita, tem alguma coisa humana que falhou, tem alguma coisa de bioengenharia que falhou e tem alguma coisa a nível do paciente, da doença em si, que permitiu que esse erro acontecesse. Nós lidamos com situações de altíssimo risco para erro. Essa é toda uma outra aula que eu tenho para falar sobre o nosso sistema de saúde como um todo, como propicia a gente a errar muito mais vezes quase do que acertar, especialmente em casos severos. Mas a gente muitas vezes erra, não porque só tem uma área que foi a gente na ponta aqui, mas sim que houve uma sequência de erros, né? E é muito interessante aquela figura do jornal de esporte, a gente chama de a figura do jornal de esporte de segunda-feira de manhã, comentando o jogo de ontem, né? Como se o técnico de futebol soubesse tudo o que a pessoa que a pessoa está fazendo, né? E quando o técnico de futebol está com o jogo na sua frente e não o repórter que está analisando o jogo na segunda-feira olhando para trás, né? É muito fácil olhar para trás e analisar as coisas. O difícil é você fazer as decisões corretas quando você está em frente ao problema. Então, esse modelo do queijo suíço nos ensina que nenhum erro, nenhum efeito adverso tem uma condição única. Ela é uma condição multifacetada, né? Então, por exemplo, aquela criança que eu contei para vocês no começo, onde
o soro, as linhas de soro venosa enforcaram a criança, o que poderia ser feito? Poderia se culpar a funcionária que deixou a criança agitada e não foi atender a enfermeira ou a atendente. Mas o fato é que por que essa criança, no último dia, antes de ir para casa, estava com antibiótico endovenoso ainda? Por que esse antibiótico simplesmente não estava sendo injetado a cada 8 horas ou a cada 6 horas e depois o sorinho lacrado e preso no bracinho da criança, amarradinho, que ela não pudesse tirar? E pronto, coisas assim que poderiam ser feitas. Por que o sistema de pressão da bomba não acusou e não alarmou quando ela começou a se enrolar? Nós verificamos tudo isso para poder entender a situação que aconteceu. Então, esse é o modelo do queijo suíço e o modelo do lápis que eu falei para vocês. Então, uma organização de alta confiabilidade. O seu hospital, ele pode ser uma organização de alta confiabilidade, que em inglês se chama HROs. Ela é uma organização que opera sob condições muito difíceis o tempo todo, e ainda consegue ter menos do que sua cota justa de acidentes. Quer dizer, acidentes acontecem, mas muito poucos, porque apesar de que essa organização é uma organização como uma usina nuclear, por exemplo, ou então uma indústria termoquímica, ou então a indústria de aviação, condições muito difíceis o tempo todo, mas ainda pouquíssimos acidentes. Essa é uma organização de alta confiabilidade. Consequências complexas, catastróficas, mas poucos acidentes. Como pode ser isso? O risco é função da probabilidade e da consequência. Então, ao diminuir a probabilidade de um acidente, essa organização de alta confiabilidade reformulou uma empresa de alto risco como apenas uma empresa de altas consequências. Então, se acontece uma coisa, sim, é uma coisa trágica, mas nós vamos diminuir o risco, o máximo que a gente pode diminuir o risco, nós vamos diminuir. Então, essas organizações operam para tornar os sistemas ultra seguros, e é assim que a gente tem que trabalhar. Então, no sistema de saúde, a capacidade de um processo, um procedimento, um serviço de saúde para desempenhar suas funções pretendidas no tempo necessário sob as condições existentes, isso se define como uma instituição de alta confiabilidade. Vejam que é um processo, né? E a gente desempenha a nossa função dentro de um tempo necessário. Tu não pode deixar o paciente ficar o tempo demais no hospital, porque vai aumentar o risco de problema. Nas condições existentes, como nós podemos fazer que esse paciente saia do hospital de uma maneira segura? Né? Então, são 5 princípios que essas organizações de alta confiabilidade têm. São 3 princípios que são os princípios de antecipação, você te antecipa. Uma coisa é a preocupação com o fracasso. Todo mundo se preocupa com o fracasso. O fracasso é uma coisa que a gente se preocupa, que a gente tem que estar sempre pensando. Então, em relação aos erros pequenos e inconsequentes, como um sintoma que algo está errado, né? Então, mesmo erros pequenos vão mostrar, se tem muitos erros pequenos, efeitos adversos pequenos, também está mostrando que alguma coisa está errada. Então, preocupação. Segundo, a sensibilidade às operações da gente. Prestar atenção no que está acontecendo lá na linha de frente. Por isso, não adianta o diretor do hospital, o diretor da Unimed, sentar no seu escritório e não ir conversar com o pessoal que está trabalhando lá na frente. Como é que estão as coisas? Como é que está aí? Alguma dificuldade? Conhecer a operação toda do sistema, né? A relutância em simplificar. Não adianta querer simplificar a coisa para fazer muito simples quando você vê que vai acabar permitindo mais erros. Então, a gente tem que incentivar a diversidade de experiências, né, das pessoas, nos mostrando cada um como é que ela vê as coisas, para a gente poder tirar uma conclusão, ver as perspectivas e opiniões de todos e não simplesmente dizer, não, vamos fazer mais simples, está muita gente tendo muitas ideias. Não, a gente ouve as pessoas, ouve as diferentes perspectivas e opiniões e aí, em consenso, tenta resolver o problema. E tem 2 princípios de contenção, que é o compromisso com a resiliência. Sabe que resiliência é uma palavra muito moderna hoje em dia, que as pessoas dizem que você pode ser abatido, mas não dobrado, né? Você pode ser abatido, pode sentir, mas não quebra. Desenvolvendo os recursos para detectar, conter e se recuperar de eventos que ocorrem, né? E outra coisa é a deferência à experiência, né? Então, empurrando a tomar decisões para pessoas com mais conhecimentos e experiência relacionados. Então, a gente não deve esquecer que muitas vezes a gente lá não vai conseguir resolver, vamos buscar ajuda, vamos conversar com pessoas que entendem, né? Então, deferir para pessoas que têm mais experiência
ou então consultorias ou coisa assim para resolver os nossos problemas internos. Não é nada feio pedir ajuda. Então, assim as organizações de alta confiabilidade trabalham. Mas e o que o paciente acha disso tudo que nós estamos falando? O que o paciente quer? Afinal de contas, o foco deve ser em quem? No paciente, né? Então, a primeira coisa que o paciente diz é, por favor, eu quero segurança. Quando eu vou para o hospital, me mantenha seguro, né? Eu quero, em inglês seria safety, né? Me mantenha seguro, eu quero um cuidado que seja seguro dentro do hospital. A segunda coisa, claro, me cure. E a terceira coisa, que eu não consegui traduzir da melhor maneira que seria, mas achei que talvez da melhor tradução seria isso. Seja legal, seja bom para comigo, cuide bem de mim. Nessa ordem. Então, a primeira preocupação dos pacientes, muitas pesquisas já estão mostrando, é isso, me mantenha seguro, me cure e seja legal comigo, cuide bem de mim. Nessa ordem. É isso que o paciente quer. Várias pesquisas estão mostrando isso, inclusive agora em COVID. A chave de todo o processo, se a segurança do paciente na nossa prática diária cai fora e desmorona toda essa estrutura. E essa estrutura é uma equipe satisfeita com o trabalho, o tempo de que a gente faz as coisas, a gente se preocupa, a qualidade do nosso trabalho, o paciente estar satisfeito, o custo, obviamente, e os médicos também estarem satisfeitos. Não só a equipe toda, mas inclusive os médicos. Então, tudo isso tem a ver com a segurança. Se a segurança do paciente cai fora, né, daí não tem excelência na performance. Só vai ter excelência na performance se tudo isso puder ser feito de uma maneira adequada. Ok? Então, as mudanças na organização vão levar a um efeito. Então, por exemplo, se você implementar um sistema computadorizado de prescrição, já cai 55% os erros médicos. No hospital aqui em Ottawa, na capital do Canadá, 40% no hospital de pediatria caíram os erros depois que o sistema de computação foi começado. E vejam que, às vezes, o sistema de computação cria mais trabalho no começo. Leva meses até, às vezes, pode gerar mais erros no começo. Tem vários trabalhos mostrando isso. Por isso tem que estar muito atento nos primeiros meses, até que se implemente, até que todo mundo se adeque, tem que estar com uma vigilância super alta no começo. Mas depois que todo mundo se acostuma, mais tempo que passa, então há uma diminuição grande de erros. Por exemplo, a presença do farmacêutico no round da UTI, 66% de queda de erros de prescrição e de compatibilidade de medicação e coisas assim, preveníveis. 66% de queda, simplesmente por ter um farmacêutico na UTI. Aí você vai, controla o seu hospital, não, se você está no hospital aí, no Espírito Santo, e você fala para o seu contador, e eu quero um farmacêutico, me paga um farmacêutico para participar dos rounds na UTI. Ele vai dizer, não, isso custa muito caro. Aí você vai mostrar esse dado, que você vai economizar para o hospital, nos erros preveníveis, nas coisas que vão sair errado, porque isso é dados já bastante antigos. E 345 intervenções em 3 meses levou numa UTI uma economia de $24 mil, intervenções em 3 meses em termos de farmácia. Então, gente, funcionam essas coisas simples que podem ser feitas. O que a gente espera de todo mundo? A expectativa primeiro, do nosso hospital é que todos se comprometam a uma atitude de segurança. Nós vamos educar as pessoas que todos são responsáveis por uma comunicação clara e objetiva. E nós vamos ter um compromisso de que todos se comprometem com uma atitude de questionar. E eu vou falar um pouquinho agora sobre essas coisas. Então, a primeira coisa é apresentar-se. A gente usa uma coisa chamada NOD, que é um acrônimo em inglês. Então, você apresenta-se aos membros da sua equipe. Eu sou o Dr. Daniel Garros, eu sou intensivista, muito prazer, eu vim ver aqui, me chamaram para ver esse paciente aqui na enfermaria. E peça aos membros da sua equipe que se apresentem também. E mais importante ainda, apresente-se ao seu paciente e à família dele. Eu sou
o médico residente, meu nome é João da Silva, eu trabalho aqui nesse hospital. Eu sou a enfermeira Fátima, eu trabalho aqui nesse hospital na área tal e tal e tal. Eu sou a pessoa que vai cuidar do senhor hoje, eu sou a pessoa que vai cuidar da senhora hoje. Então, o nome, olá, meu nome é Jane Smith. A ocupação, sou uma enfermeira prática licenciada, por exemplo, ou então, e o meu dever, eu sou uma enfermeira da cabeceira do leito do Johnny hoje, eu sou a enfermeira que vai ficar no leito do Johnny ou do Joãozinho hoje. Então, as três coisas, nome, ocupação e o dever, né? A ocupação e qual é o papel, né, que poderia se traduzir para o português. Então, por que usar isso? Porque conhecer aqueles com quem você trabalha e as suas funções vai ajudar a gente a trabalhar muito melhor junto e aumentar a nossa zona de conforto e também a gente vai poder verificar, olha, aquele dia que eu estava trabalhando lá e que aconteceu isso com aquele paciente, estavam eu, a Fátima e o doutor Manuel. Entendeu? Então, é uma coisa muito importante que a gente consiga, como equipe, estar todos juntos e todo mundo assumir o seu dever e o seu papel. Então, muito importante para o seu hospital. Você entra hoje em dia, em qualquer loja, né, a pessoa chega e já diz, eu sou a funcionária Fátima, em que posso servi-lo? E a gente, na área de saúde, a gente tem muitas vezes não se apresenta e trabalha como se fosse sem dizer nada. Uma frase que é muito importante, que a gente falei sobre comunicação e educação sobre comunicação, em inglês a gente diz, I have a concern. A frase significa o seguinte, eu estou preocupado. Essa situação aqui, que está acontecendo aqui, eu estou preocupado. E essa frase gera uma reação do grupo ao redor, do time ao redor. Então, eu estou preocupado com isso, pessoal. O que significa isso? Essa chamada técnica do ARC, Ask a Question, Request a Change, Voice a Concern e Use a Chain of Command. Isso é um acrônimo ARC que se diz. Eu tentei fazer em português, mas vamos ver se vai dar certo. Então, primeiro, faça uma pergunta. Olha, o que está acontecendo aqui com esse paciente agora? Eu não estou gostando, acho que tem alguma coisa errada. Se um membro da equipe não modificar o seu plano, você diz, olha, eu acho que a gente tinha que mudar. Então, você request a change, você solicita uma mudança. Por exemplo, um anestesista está tentando fazer uma anestesia peridural, não está conseguindo injetar, não está conseguindo passar agulha, e aí você olha para o monitor e vê que o paciente está ficando bradicárdico. E aí você diz, olha, não estou gostando, eu estou preocupado com esse paciente. O anestesista vai olhar para você, vai respeitar a opinião de você e vai dizer, realmente, você tem razão, acho que eu vou ter que parar. Ou então você vai dizer, não, quem sabe a gente para um pouquinho, vamos ver se podemos fazer uma coisa diferente. E a última coisa é, se ainda não modificou o plano, expresse a sua preocupação sobre a situação. Não, eu estou realmente preocupado. Você escalona essa situação. E se isso não funcionar, você sobe a cadeia de comando e informe o líder do time. Olha, está acontecendo isso lá na sala cirúrgica, não estou gostando. E realmente essa é a técnica do ARC. Isso é uma coisa feita com todo respeito, porque o foco não é o ego individual. O foco não é eu sei mais que você, ou você sabe mais que eu, ou a minha hierarquia não permite eu abordar isso. É que nem aquela aeromoça que vê a fumaça saindo da turbina do avião atrás e fica com medo de ir lá para o piloto e dizer para o piloto, olha, eu estou vendo uma fumaça na turbina lá atrás, e esse avião cai. Isso aconteceu. Depois disso, mudou toda a hierarquia da aviação. Qualquer pessoa dentro da cabine ou fora da cabine pode chamar atenção para algum efeito adverso que esteja acontecendo. E a pessoa será respeitada. Ela pode até não ter razão, ela pode ter o comandante pode ter explicação para o fato, mas ele vai responder àquele questionamento. Então, isso é muito importante. A gente tem uma equipe que trabalha juntos e que tem essa capacidade de um ao outro questionar. É uma mentalidade de questionar com respeito. E uma mentalidade que abole aquela coisa louca que a gente tem muito no Brasil. Você é uma pequena enfermeira, o que você sabe? Isso não existe hoje na nossa prática, entenderam? Então, eu tenho, inclusive, colegas do Brasil que tiveram dificuldade para se adaptar aqui no começo, quando as enfermeiras levantaram no meio de uma situação clínica e disseram, olha, não é assim que a gente faz aqui. E a pessoa diz, olha, é assim que eu quero, assim que eu faço e assim que eu vou fazer. A pessoa
teve que ir para a direção do hospital. Então, não é assim que se faz. Todo mundo pode levantar o seu papel, você pode simplesmente, então como é que você faz? Como é que vocês fazem aqui? Mas e aí você pode dizer, não, eu estou fazendo assim porque essa, ou essa, ou essa, ou essa é a razão. Aí a pessoa, tá, então eu entendo por que o senhor está fazendo assim. Ótimo, então vamos continuar. Um exemplo claro disso é você colocar uma linha central. Se eu estou colocando uma linha central num paciente e estou com o campo todo na minha frente e eu, sem querer, ao me virar, eu toco a minha luva numa parte fora do campo, a enfermeira que está na sala comigo, ela pode me dizer, Daniel, você tocou fora do campo, troque a sua luva. Ótimo, muito obrigado. É assim que nós trabalhamos. Tem que ser assim. Entenderam? O cirurgião que chega na beira do leito e vai levantar um curativo do paciente e não lavou as mãos, a enfermeira pode interromper e dizer, doutor Schmidt, o senhor, por favor, a gente está bastante preocupado aqui na nossa UTI com o controle de infecção e eu notei que o senhor está com pressa e não lavou a mão. O senhor poderia lavar a mão? Isso acontece sempre. Por quê? Porque existe uma cultura de segurança, de qualidade. Todo mundo respeita. O que o cirurgião diz? Me desculpa, realmente. Ontem mesmo, eu estava de plantão ontem à noite e estava entrando numa sala onde o paciente estava isolado por uma virose. E eu não botei entrei assim só para dar uma olhadinha, virando a cabeça para ver o paciente, ver como é que ele estava respirando, e a enfermeira me parou na porta e disse, Daniel, está aqui como é que se diz, o gown, né? O negócio para botar o jaleco amarelo. Pode botar, por favor? Eu digo, putz, me esqueci. Vou lá, peguei, fui botar. Entendeu? Existe essa troca, porque todo mundo sabe que o foco não é eu, o foco não é ela, o foco não é ele nem ninguém, o foco é o paciente. E todo mundo está fazendo o melhor pelo paciente, certo? Então, uma outra técnica, que é uma técnica que pode ser usada para ajudar um membro da equipe a prevenir um evento de segurança, é essa técnica de escalonamento que eu disse antes. E uma que a gente usa em inglês é CUS. I am concerned, I'm uncomfortable, this is a safety concern. C-U-S. Em português eu não sei como traduzir, então eu botei PMQ. Eu estou preocupado com isso. Segunda coisa, isso não está legal, estou me sentindo mal com isso. E o terceiro, isso é uma questão de segurança do paciente. Nós precisamos parar agora e resolver. Então, é uma linguagem crítica, né? Então, primeiro, eu estou preocupado. Segundo, estou me sentindo mal com a situação. E o terceiro, é uma questão de segurança do paciente. Nós temos que parar agora um momento e vamos resolver isso antes da gente continuar o que nós estamos fazendo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Também é uma outra técnica que existe, né? E a outra técnica importante é a técnica de feedback de comunicação, né? Então, você sabe isso. Quando você passa um paciente para o outro, você pode usar, tem vários sistemas, SBAR, iPass, que são as siglas em inglês. Adote um sistema de comunicação. Um dos que eu mais gosto é o sistema de comunicação por sistemas. Você passa o plantão não como um samba do crioulo doido, mas sim você passa o plantão com sistemas. Então, começa no sistema nervoso central, vai da cabeça aos pés. Sistema nervoso central, o paciente está sedado com morfina, está passando bem, não tem dor. A parte respiratória, está com oxigênio a 3 litros por minuto, a saturação está boa. A parte hemodinâmica, cardiovascular, ele está com amiodarona, frequência está boa, não está com arritmia. A parte gastrointestinal, nós estamos alimentando ele por sonda nasogástrica. Hoje de noite eu gostaria que vocês aumentassem no plantão o alimento pela sonda. E a terceira coisa, depois você passa todo por sistema, até chegar na doença infecciosa e aí os antibióticos que está tomando. Então, é um sistema de boa de comunicar-se um ao outro, né? E no final, a pessoa que comunica, ela tem essa ideia, ela é o informante, né? Ele está mandando um pedido ou uma informação a um destinatário. Você, como destinatário, quem recebe, aí você repete. Então, esse paciente que você me falou tudo isso hoje, então, a coisa mais importante que você quer que eu faça hoje à noite é aumente a alimentação dele, certo? Ou no próximo plantão. Tá, ok, obrigado. Aí quem recebeu a informação, quem mandou a informação, reconhece a precisão e diz, isso mesmo, isso que eu quero que você faça hoje à noite. Então, uma técnica de feedback de comunicação super importante. Eu podia, se eu tivesse mais tempo, mostrar vídeos para vocês de desastres que aconteceram por erros de comunicação, simples assim como esse
que a mensagem não foi passada adequada, quem recebeu não entendeu e o informante achou que tinha passado a mensagem. Então, isso é uma técnica muito boa para passar paciente do bloco cirúrgico para UTI, paciente que passa de uma enfermaria para outra, paciente antes de passar do bloco cirúrgico da UTI para uma transferência para um outro hospital. Então, isso tudo é muito importante, essa técnica. Se não tiver correto, repete e esclarece a comunicação, certo? Repetir e perguntar. Faz o seguinte, fazer uma ou duas perguntas de esclarecimento reduz a chance de cometer um erro 2 vezes e meia. Então, as perguntas de esclarecimento devem ser formuladas de uma forma positiva, não fica questionando a pessoa, e sim, você fala, poderia me esclarecer, eu não entendi bem, e de uma maneira que melhore a compreensão. E essa é a famosa pirâmide de Enrich, né? Então, as coisas começam de baixo para cima. O maior número de coisas que acontecem na nossa prática diária são os chamados near miss, né? Que é quase que acontece um evento, mas não acontece, não chegou até o paciente. O erro é barrado antes de chegar ao paciente. Para cada um que levou uma fatalidade, existe mais de 1000 que são assim, que não levou a nada, mas que são o suficiente que numa outra situação pode levar. A outra coisa é o evento precursor, que chega ao paciente, mas que chega a um dano mínimo ou um dano não muito importante detectável, né? Mas que já chegou ao paciente e que, por exemplo, você deu uma dose de Tilenol a mais naquele dia que não precisava dar, ou então você errou na dose de Tilenol, uma dose foi um pouco mais alta e você depois não vai dar por 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, tudo bem, mas é um erro, e esse erro tem que ser reportado, porque na próxima vez esse paciente pode estar já com nível tóxico quase de Tilenol e você simplesmente vai colocar mais. No topo da pirâmide é a fatalidade ou um evento adverso severo o suficiente que pode causar ou a morte ou um dano moderado ou severo ao paciente. Então, essa é a famosa pirâmide de como as coisas acontecem, né? Então, a gente pensa que a gente não vai sempre culpar a pessoa que está na ponta, né? Ali no caso o cirurgião não sabe qual é a bota do lado direito, qual é o lado esquerdo, né? Não quero pegar no pé dos cirurgiões que estão aí, mas é só para brincar que muitas vezes, a maioria das vezes, o problema não é na pessoa e sim no sistema, por todas essas coisas que a gente falou. Ok? Então, já falei do problema, já falei como denunciar, como reportar que não é denúncia, abordagem frente ao erro, pessoa ou sistema. E agora, por último, eu poderia falar, mas a gente já está com a hora avançada, é como abrir o jogo com a família. Então, não sei se vocês querem ir adiante ou tá bom aqui, vamos parar e deixar isso para outra vez, porque já estamos falando sobre isso por mais de 40 minutos. Pode continuar, doutor Daniel. Tá bom assim? Vocês estão com tempo aí para continuar? Sabe como é que é? Hoje é sexta-feira, tá todo mundo pronto para ir para a praia amanhã? Não, vamos continuar que está ótimo. Tá bom. Então, a última coisa que eu gostaria de falar é, a gente falou muito sobre todos esses problemas, esses efeitos adversos. E aí, e se acontece alguma coisa, você abre o jogo com a família? Então, contamos para a família? Nem sempre contamos. E essa é uma estatística já antiga, mostrando que um trabalho mostrando que só em 6% eles contavam para a família na década de 90. Hoje a gente evoluiu muito isso. Em 24% dos residentes e fellows relataram que eles contaram. O staff, 21%, tudo isso no final da década de 90. E 65% dos administradores do hospital só contavam se houvesse uma morte ou lesão leve. Então, realmente, a gente partiu dessa época. Hoje em dia se abre muito mais o jogo. Nós estamos 20, 30 anos quase acima dessa ideia antiga. E aqui a gente abre o jogo sempre com a família. Mas como fazer e por que fazer? Por que contar? Em primeiro lugar, é ético. O paciente, o substituto, a pessoa que cuida, deve saber sobre a sua saúde e o estado do seu tratamento. É dever ético nosso contar para o paciente o que está acontecendo sobre o seu tratamento. Claro, às vezes tem jeitos de contar, por exemplo, o paciente está com câncer e a família pede para não contar para a vovó e o vovô que ele está com câncer e a gente fica assim em cima do muro, o que vai fazer? Isso é uma situação diferente. A gente tem que contornar isso de uma outra maneira. Poderia ser toda uma aula completamente diferente como fazer isso, mas eu estou falando do dever ético de contar o que aconteceu, um efeito adverso. Por quê? Porque, além de tudo, a gente tem que manter o interesse do paciente acima de tudo. Por isso eu falei, o ego não interessa, a instituição
não interessa. O que interessa é a saúde do paciente acima de tudo. A instituição precisa continuar trabalhando, claro. Nós não vamos enterrar a instituição porque o paciente vai nos meter um processo aí de milhões de dólares ou de reais, mas a gente pode fazer a coisa direitinho e vocês vão ver, e como eu vou mostrar, que dá para fazer e dá para contar. Respeitar a pessoa como pessoa humana, né? Por isso é ético, e também respeitar a autonomia do indivíduo. E assim a gente permite que os pacientes e a família, muitas vezes, procurem outros recursos que a gente não é capaz de dar, em virtude de um erro que um efeito adverso que aconteceu no nosso hospital. Nem todo erro é prevenível, né? Então, às vezes, a gente vai dizer que realmente a gente fez tudo que foi possível para prevenir, mas aconteceu, esse efeito adverso aconteceu, faz parte do que se pode esperar numa cirurgia desse tipo, por exemplo, 10% pode acontecer isso, 15% pode acontecer aquilo, então não é prevenível, né? Pode acontecer, mas a gente mesmo assim tem que abrir o jogo, e por isso tem, diante de uma cirurgia ou de um procedimento, a gente tem aquele consentimento informado, onde a gente informa o paciente que existe alguns riscos inerentes ao procedimento. E também porque os pacientes querem, 98% dos pacientes querem saber até pequenos erros. Isso é um trabalho publicado já antigo, que mostra realmente isso, que 98% dos pacientes querem saber até os pequenos erros. Então, por que contar? Então, por tudo isso, né? Além de por que contar, existe como contar, né? E quando contar. Então, imediatamente, é o que o nosso Conselho Regional de Medicina, aqui, por exemplo, de Ontário, aqui de Alberta, também no meu estado, minha província, diz que evita aquela ideia de colocar panos quentes. Mas você vai contar o tratamento, o problema, o efeito adverso imediatamente depois que aconteceu, você nem sabe como aconteceu, você não tem ideia do que aconteceu. Então, você tem que prestar atenção no seguinte, você não vai abrir o jogo para o paciente completamente. Você vai dizer que aconteceu um efeito adverso inesperado, nós estamos trabalhando em cima disso, nós vamos investigar o que aconteceu, mas eu gostaria de contar para vocês que nós detectamos isso, e por isso o seu ente querido, o seu paciente, o seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu filho está passando por isso agora, porque realmente aconteceu uma coisa inesperada e nós estamos muito preocupados e nós realmente estamos trabalhando em cima para saber o que aconteceu. Então, quando que você deve contar imediatamente? Imediatamente se conta se o tratamento consequentemente vai mudar depois disso, e você vai ter que fazer um novo consentimento, por exemplo, vai ter que operar de novo, por exemplo. Então, realmente, isso tem que fazer imediato. Ou se houve uma evidente mudança do quadro clínico do paciente, então você também deve contar imediatamente. Mas se tem coisas que não mudou nada, você pode simplesmente anotar, aconteceu isso, agora nós vamos nos reunir nos próximos 24 horas, vamos discutir o que aconteceu e vamos discutir como vamos abordar a família. Então, não precisa contar imediatamente. Entenderam? Então, existe essa ideia de que o contar imediato é que se está havendo uma consequência imediata, ou na mudança do tratamento, ou na mudança do quadro clínico. Senão, você pode segurar as pontas e não precisa contar imediatamente, mas não esquecer que vai ter que ser trabalhado nisso. Retardar, então, para não contar para o paciente logo, você vai informar o grupo de gerência de risco, nossos hospitais todos têm, a investigação vai começar e o paciente, então, e a família vai ser informado do que está acontecendo depois, certo? Quando contar, né? Então, a literatura fala isso, certamente não no tribunal. Sabe que alguns relatos mostram, isso aqui já é mais antigo, 21% dos pacientes na justiça viram por negligência que foram informados em alguns dias depois, e 37% souberam na justiça somente lá na corte, nunca foram informados de que aconteceu alguma coisa. 76% das pessoas querem informações imediatamente se algo deu errado, 88% querendo saber tudo. Se o paciente sofreu alguma lesão, 20% esperaram mais de 6 meses para receber a informação. Isso na época que foi lançado esse estudo da Agência de Qualidade e Segurança da Saúde nos Estados Unidos, né, os primeiros trabalhos. Tiveram que esperar mais de 6 meses, 20% dos pacientes. Hoje em dia, isso não acontece mais.
Quem vai falar com a família? Isso é uma coisa importante. Depende da filosofia da organização. Tem duas opiniões sobre isso. Então, uma das opiniões é que o médico responsável não deve participar. Quem deve falar sobre o que aconteceu seria um time de gerentes de risco, um grupo separado que não está lidando com o paciente. Então, são indivíduos treinados em resolução de conflito, treinados em comunicação, e esse pessoal é que vai falar. A outra opinião diz o seguinte: não, o médico responsável deve falar. Por quê? Porque ele que tem o relacionamento com a família. Ele que sabe, ele que trata aquela família. O pessoal da enfermagem também, eles podem relatar junto com o médico, estar juntos, porque ele vai poder, ele tem aquela relação com a família confia nele, e aí vai ser mais fácil relatar. O que acontece? Muitas vezes isso pode exacerbar uma crise, né? Se a pessoa vai relatar uma coisa e não sabe como fazer. Então, a pessoa, os médicos, nós todos temos que ter um treinamento como fazer esse tipo de coisa. E será que nós somos capazes quando as nossas emoções estão ainda à flor da pele? Então, por isso que, inicialmente, é melhor o médico responsável, se não houve aquela necessidade, como eu falei antes, melhor se segurar, acalmar as coisas e depois o médico responsável ser parte da equipe. Então, qual é a filosofia que nós temos aqui? Nós usamos as duas coisas. Se o problema é severo o suficiente, que causou algum dano moderado para o paciente ou severo, o médico vai junto com a direção do hospital e a direção da unidade. São os três grupos que fazem juntos essa comunicação. E aí depois o médico continua trabalhando com seus pacientes e a direção do hospital ou a gerência de risco continua lidando com a família sobre as consequências depois. Você tem que cobrir custos, você tem que pagar o estacionamento para eles quando vem para fazer a cirurgia plástica de correção de uma queimadura que aconteceu no hospital, coisa assim. Mas nós fazemos um modelo misto. A gente coloca a equipe junto com a gerência de risco se o problema é de moderado a severo. Se o problema é leve, né, então a gente mesmo dentro da unidade, a gente reporta, a gente relata para o paciente ou para a família do paciente. E quem vai contar na literatura, erros sem lesão ou lesão moderada, 70% da literatura prefere o médico envolvido, como eu falei para vocês. Se é um erro sério, então 80% prefere discutir com outro médico, um grupo, e daí então ir lá falar com o paciente. Então, o erro resultante em morte, por exemplo, com medicação, 95% dos pacientes preferem que seja o médico responsável, 84% preferem o hospital e 57% dos pacientes preferem a enfermeira. Veja só. Então, o médico responsável está em todas aí, tá vendo? Então, realmente o paciente prefere que o seu médico, a sua equipe esteja envolvida no relato. E o que você vai dizer? Você vai dizer não é tão importante o que, mas como vai dizer. Então a gente considera o nível cultural e social, né? As pessoas aí no Brasil sempre me dizem quando eu falo sobre isso, dizem, mas você está lidando com gente no Canadá, gente culta, gente estudada, não tem analfabeta, não tem nada. Vocês não sabem, mas 40% dos nossos pacientes são aborígenas, são indígenas aqui nos nossos hospitais, 30%, 40%. E muitos deles não falam nem inglês. E muitos deles não entendem as coisas do mundo mais desenvolvido. Eles vivem em reservas, né? Então, a gente também tem esse tipo de coisa de nível cultural e social. Nós temos muita gente, 20% dos nossos pacientes são de imigrantes de outros países que vêm aqui para viver no Canadá. Então, tem nível cultural e social bem diferente. Então, a gente tem que se adequar, tem que saber como lidar com diferentes níveis culturais e sociais, especialmente a nossa linguagem, como a gente vai abordar isso tudo, né? E aí, então, a primeira coisa é, vamos se desculpar ou não? Então, a tendência é a gente ficar, já de cara dizer, desculpa, nós cometemos um erro. Versus dizer o seguinte, nós sentimos muito que aconteceu isso com seu filho, né? Teve um problema aqui, nós notamos que o ventilador desconectou e tudo mais, sentimos muito que aconteceu isso com seu filho, nosso paciente, e nós vamos passar a investigar o que aconteceu. Você não está admitindo a culpabilidade de cara, porque você não sabe realmente o que aconteceu, mas você está admitindo que você sente muito que aconteceu uma coisa errada. Entende a diferença? Então, não é aquela coisa de logo de cara, desculpa, nós cometemos um erro, temos que corrigir isso. Não, não. Aconteceu uma coisa desagradável no cuidado do seu filho, no nosso cuidado, que está sob o nosso cuidado, e nós vamos investigar o que aconteceu.
e afirmar que nós desencadearemos um processo para reunir todos os fatos, né, que já foi lançado, e nós vamos manter vocês informados sobre o que está acontecendo. Entenderam? Então, isso é uma coisa muito importante, como você vai... Então, uma das grandes dúvidas é pedir desculpa já. Muito bonito pedir desculpa, mas será que tem implicação legal? Então, tem alguns lugares nos Estados Unidos que tem leis, em certos estados, que o médico que admite um erro de cara não pode ser punido por admitir o erro. Isso não é universal. Mas o que está acontecendo, né, hoje em dia, é que a gente tem que dizer que futuramente a gente vai poder dizer e pedir desculpa, mas você não sabe os fatos ainda. Então, você vai assegurar que tudo está sendo feito para que esse problema, esse erro, esse efeito adverso não se repita, né, depois que você já sabe o que aconteceu, e que nós estamos trabalhando para acertar tudo de forma que possa ajudar vocês, como família, como paciente, e também evitar que isso aconteça. Muitas vezes os pacientes querem que esse erro não aconteça de novo. Isso já é o suficiente para eles, porque eles sabem que é muito difícil a gente trabalhar num hospital com tantas coisas acontecendo, com tanta emergência e não ter algum erro. Mas eles querem que a gente trabalhe em cima daquele erro e que esse erro não aconteça de novo, esse efeito adverso não aconteça. E evite especular. Não especular, pode ser que foi isso, pode ser que foi aquilo, quando você não tem os fatos claros, né? Então tem que fazer um grupo para investigar realmente tudo o que aconteceu. O que a gente faz se chama um time schedule, que você vai colocar cada horinha o que aconteceu antes, vai entrevistar as pessoas envolvidas, todo mundo naquela cultura que ninguém será punido, a gente quer entender o que aconteceu para evitar que isso aconteça de novo. A expressão de simpatia e decepção com a situação, né? A gente mostra empatia com o paciente. Olha, realmente a gente está muito mal porque isso aconteceu, a gente não gosta de ver essas coisas acontecerem. Nosso serviço aqui prima por qualidade e nós estamos decepcionados com o que aconteceu. A gente está investigando e nós vamos chegar a uma resolução. E assim que a gente tiver uma resposta, a gente vai informar. E o que vocês têm para nos perguntar? Deixar sempre espaço aberto para perguntas. Quando a gente faz essas reuniões com a família, não pode ter telefone ligado, não pode ter Facebook, não pode ter WhatsApp, não pode ter bip, não pode ter nada interrompendo. É tempo completo vocês com essa família, né? Porque isso vai dar o valor da situação. E sentados numa sala, não na beira do leito em pé, né? Então isso é muito importante. E outras coisas, a evidência de desculpa, né? 21% das famílias que se sentem vítimas de erro médio relata que o staff aceitou a responsabilidade e 27% desculparam. Então, isso dados antigos, que começou assim, hoje em dia é muito melhor. 33% do público relata que recebeu o pedido de desculpa. 39% teria evitado uma ação legal se tivesse recebido explicações e desculpas. Isso já é um dado de 1994. Tem dados agora recentes, que eu não botei aqui hoje, que 60% das pessoas dizem sim, e se você pede, 60% é um estudo do Veterans Affairs, do Hospital dos Veteranos dos Estados Unidos, que mostra que eles evitam ações legais em 60% dos casos, quando eles pedem desculpas, comparado quando não pedem desculpas, quando não pediam desculpas antigamente. Então, isso é muito importante. O que você vai oferecer para a família? Você vai retornar com os fatos em primeira mão, você vai com a promessa de ir ao fundo para esclarecer, você vai implementar medidas cabíveis para evitar o mesmo erro no futuro, e você vai, o hospital vai cobrir as despesas decorrentes de qualquer coisa que foi resultado daquilo, e você tem que assegurar isso para o paciente. E a pessoa vai ter sempre uma pessoa de contato, a gente estabelece uma pessoa de contato sempre disponível para se reunir com essa família, informar o andamento das coisas, não deixar eles às cegas, né? E manter o registro de tudo, onde, quando, quem, o que, não tirar conclusões precipitadas, eu sempre digo isso, e descrever os procedimentos a seguir e pedir para a família que ajude na investigação, que eles possam nos contar realmente a versão deles, se foi uma coisa mais séria que eles perceberam. E por exemplo, evite deixar fone do gancho, atrasar para reuniões, retardar comunicados, evite ficar no telefone celular, todas essas coisas que eu falei antes, que é muito importante. Então, abrindo o jogo. Uma conversa honesta, aberta, e dentro de um tempo adequado, deve ser o único approach para, né, a abordagem para erro. Quando os pacientes levam as histórias para a mídia, a maioria das vezes a raiva deles é como eles foram tratados pelo hospital do que o evento em si. Isso é muito importante, a gente vê isso muito mesmo. Quando eles vão para a mídia, a reclamação é muito mais como eles foram tratados, quando se detectou o problema, quando eles mesmos muitas vezes detectaram o problema,
do que o evento em si. Então, isso é muito importante para a gente manter em mente. Então, informando as consequências, né? Mitigou repercussões financeiras, como eu falei, e os pacientes ficam muito piores quando não recebem explicações, e é menos provável que irão à justiça e terão mais confiança no seu médico, aqueles que são abertos e honestos, né? Em conclusão, pessoal, a parte da natureza humana é errar, mas é também parte da nossa natureza criar soluções, encontrar alternativas e vencer os desafios à nossa frente, né? E exortação não ajuda muito. Suspenda hoje, cada médico cometeu um erro, cada enfermeira, e a incidência do erro amanhã será exatamente a mesma de hoje. Isso é uma frase clássica já dessa linguagem de qualidade. Se você suspender cada médico cometer um erro hoje, a incidência do erro vai ser exatamente a mesma amanhã. Então, pessoal, a natureza humana nossa é propensa a erro, mas o sistema deve encontrar soluções alternativas para vencer esses desafios, para a gente poder vencer isso e levar os nosso cuidado sempre para frente, melhorando e focado no paciente. Ok? Era isso que eu tinha para vocês. Estou aberto a perguntas. Excelente, excelente. Parabéns. Muito, muito, muito boa. Né, Grazi? Muito boa, acho que deu uma visão geral para os nossos cooperados e colaboradores na semana, né, que se começa de segurança do paciente. Nós já temos uma cultura já de eventos, né, de registro de eventos e de conversa com o paciente, mas ainda temos muito que aprender, muito a evoluir, né, principalmente na cultura do nosso país. Mas estamos muito, muito felizes com a sua apresentação, principalmente com a sua disponibilidade, doutor Daniel. Obrigado mesmo, desde o primeiro contato, e você foi sempre muito gentil conosco, muito pronto, e com certeza nós chegamos a um pico de quase 70 pessoas ao mesmo tempo vendo a aula, mostrando que com o interesse, né, das pessoas com a segurança dos nossos pacientes. Daniel, desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer que para mim é um prazer, e sempre que eu puder ajudar nessa área, não há dúvida. Eu tenho aulas mais específicas para isso, sobre a pediatria também, sobre pós-operatório cardíaco, que a Graziella já viu. Mas a ideia geral é realmente que eu queria mostrar é mais um aspecto global, né, do que a gente pode fazer. Eu sei que vocês devem estar fazendo muito dessas coisas já e estão de parabéns por isso. A gente tem que evoluir nessa área. Se alguém quiser mandar uma pergunta, pode mandar também pelo chat aqui, que eu estou olhando, se não quiserem, estão com vergonha de falar. Excelente a apresentação. É uma aula que muda o paradigma da gente, que é o que você falou, a gente acorda de manhã cedo, não é querendo errar, é sempre querer acertar, né? Eu tenho um caderninho de erros pessoais, eu sou radiologista, que eu anoto desde o início de quando eu comecei a trabalhar. E volta e meia eu folheio, assim, ele está com bastante páginas, assim, eu te confesso. E Claro. Na grande maioria das vezes são erros em situações bobas. Eu já observei que obviamente hoje eu erro muito menos do que eu errava antigamente, porque você vai ficando mais experiente. Nas situações difíceis, casos difíceis, quase nunca errava geralmente numa lesão de menisco, detalhe, e muito por estar essa observação pessoal, né? Eu acho que a cultura do cuidado do paciente ela tem que ser institucional, mas ela tem que ser uma cultura pessoal. A gente tem que estar com a tolerância zero. E um colega nosso, que nem está aqui, mas ele é um radiologista mais experiente que o nosso aqui, que é o Nicole, ele falava que você não pode tolerar erro. Se o seu relatório tem um erro de português, você tem que ir lá e corrigir um erro de português. Porque se você ficar consciente com pequenos erros, se você for permissivo com pequenos erros, aos pouquinhos você vai sendo permissivo também com erros um pouco maiores. E ser honesto consigo mesmo nisso aí, também com o paciente, te ajuda muito. Agora, com essa modernidade, o WhatsApp e essa intercomunicação o tempo todo, eu me pergunto o seguinte: com esse estímulo à produtividade que a gente tem tido cada vez mais, e com essa... eu sou radiologista, eu estou trabalhando, tem um WhatsApp ligado, tem alguém mandando alguma coisa,
será que isso não é também um fator que vai nos aumentar a incidência de erro? Correto, eu concordo com você, e tem algumas perguntas que tem no chat ali que eu também vou responder agora, mas respondendo essa tua pergunta, um dos maiores erros que a gente tem visto hoje em dia é o erro da distração. E a distração pode vir de várias maneiras. Uma delas é realmente a distração pelo telefone celular. Então, uma das coisas que a gente prima aqui é que quando você está fazendo o round ao lado do paciente, todo mundo está com o celular no bolso. E só pode atender se for chamada telefônica mesmo no seu celular, e não sinalzinho de WhatsApp, ou sinalzinho de Facebook, ou sinalzinho de mensagem, a não ser que seja relacionado ao paciente. Então, a gente tem essa norma. E a gente, às vezes, tem também a ideia de que eu vou só checar agora e eu guardo logo em seguida. Quando você está focado naquele paciente, naquele round, essa é a hora única do paciente que ele tem com você naquele dia. Pense nisso. O paciente esperou todo dia para você passar naquele momento lá. E só tem 10 minutos com você. E se você dedicar 2 minutos para o seu celular enquanto o paciente está falando, ou enquanto a enfermeira está dando o reporte do paciente, o relato do paciente ou o residente, você está falhando com aquele paciente. Então, esse paciente vai guardar isso. Aquele médico não estava concentrado em mim hoje. Então, esse é muito importante. No aspecto, por exemplo, você que trabalha com radiologia, o pessoal que trabalha em área fechada, um aspecto muito importante é o aspecto da distração, não só por telefone celular, outra coisa, mas distração nas horas críticas. Por exemplo, você está fazendo uma análise de um exame complicado, de uma fluoroscopia complicada, que você tem que perceber detalhe, e alguém vem, te bate no ombro, e te diz, olha, vamos tomar um vinho amanhã de noite, você vai, tá, você já desviou o seu foco. Entendeu? Então, tem lugares aqui que a gente usa umas vestes que diz assim, estou focus, né? Não me perturbe. Por exemplo, na hora da preparação de medicação, na área de preparação de medicação, ninguém pode perturbar, eles colocam aquela veste ali. Então, ou então aqui diz uma placa grande, a área de não perturbação, que é o que chamamos na linguagem de aviação de a cabine estéreo. Cabine estéreo é quando o avião está decolando ou quando o avião está aterrissando, os pilotos não são interrompidos, não podem ser interrompidos, a não ser por uma coisa muito grave. E a gente tem que aprender com eles. No bloco cirúrgico, a gente pode contar piada, conversar tudo, né, numa boa. Mas tem um momento crítico da cirurgia, que é aquele momento do silêncio, da absoluta concentração, que tem que ser respeitado por todas as partes. Então, essas distrações são muito importantes. E hoje em dia, inclusive nas estradas, a causa mais frequente agora de acidentes de tráfego está se tornando o uso do celular e não mais o álcool, né? Então, isso as estatísticas estão mostrando. Então, isso é muito importante. Alguém perguntou aqui sobre qual é a reação da família ao receber uma notícia ruim. Então, como eu disse antes, a reação da família, claro, é de desapontamento, é claro que é de tristeza, é claro até de raiva, muitas vezes. Mas quando você coloca uma mensagem honesta para a família, aquela primeira reação, você vai respeitar, e você vai ficar quieto, e você vai deixar eles verbalizar aquilo. Aí você vai ficar tranquilo, vai dizer, eu entendo, realmente, eu não estou passando por isso, vocês estão passando por essa situação, eu compreendo, mas é claro que eu não posso sentir a mesma coisa. Mas eu vou dizer para vocês que vocês estão arrasados, vocês estão muito tristes ou vocês estão muito preocupados, nós também estamos. Porque o nosso dever é o melhor para você, o tio, para sua tia, para o seu filho, para sua filha. E nós estamos numa situação em que nós não fizemos o melhor que nós poderíamos ter feito. E nós vamos trabalhar em cima disso. Então, e quando você já depois identificou o problema, daí você pode, é claro, dizer, nós pedimos 1000 desculpas para vocês e nós vamos ser honestos e nós vamos agora corrigir o problema e nós vamos tentar fazer com que esse problema não aconteça de novo. E geralmente, a literatura e também a experiência nossa é que as famílias mudam. Elas mudam de uma atitude agressiva para uma atitude de compreensão.
entendeu? Porque todo mundo sabe que erros acontecem em todas as áreas da vida. Então, mas o impacto inicial, claro, é ruim, é negativo. Você tem que deixar quieto, deixar a raiva ser expressada, deixar o sentimento ser expressado e aguentar firme, calmo, no lugar, e aí continuar a reunião, dando a certeza de que você reconhece que eles estão. Então, aceitando aquilo, né? Reconhecendo aquilo. Outra coisa que daí alguém perguntou uma outra pergunta nessa área de família foi, em caso de evento moderado, que não foi percebido, você sempre comunica à família? Depende. Se é um efeito leve, por exemplo, o Tilenol tinha que ser dado às 4 da tarde, foi dado às 5 da tarde, não tem efeitos maiores, né? Então, assim, a gente não precisa também ficar se derramando em desculpas e justificar cada problema. Mas se o problema é um problema que tem alguma repercussão no paciente, como eu disse, de leve a moderado com repercussão, ou então, claro, de moderado a severo nem se fala, a gente reporta para a família. Olha, isso aconteceu ontem, nós tivemos aqui uma situação em que essa medicação devia ter sido corrida até às 18 horas e foi interrompida às 14 horas, e não deveria ter sido ocorrido isso. Não haverá nenhuma consequência maior para o seu filho, ele já recebeu antibiótico suficiente, tudo bem, era uma dose a mais, mas nós queremos ficar claro que isso aconteceu e nós vamos fazer tudo para que isso não aconteça de novo. Então, realmente, quando a coisa é em casos assim, a gente relata para a família. Claro, coisas corriqueiras pequenas, não, mas a gente toma conta de contabilizar essas coisas, né? Para que isso não seja feito de outra forma, de novo, errado no futuro e não seja esquecido, né? Antibiótico, por exemplo, uma mensagem para vocês, antibiótico em paciente que está séptico, paciente que está infectado, tem que ser dado dentro de 1 hora. Cada hora que passa, esse antibiótico não é dado para o paciente, e o paciente está com hipotensão, aumenta em 8% até 9% a chance do paciente morrer por cada hora de demora. Então, antibiótico é uma coisa muito séria, tem que ser levado a sério. Antibiótico que é receitado agora tem que ser administrado dentro de 1 hora. Isso a gente prima e a gente tem uma auditoria frequente para ver se isso está acontecendo. Gente, mais alguém? Se alguém quiser abrir a câmera, se quiser falar, fique à vontade, hein? Uma outra coisa que eu queria, já que o pessoal está pensando aí, só para dar uma última coisa, a gente tem no hospital várias iniciativas agora de segurança e qualidade em andamento. Uma delas que pode ajudar muito a vocês é o que se chama de checklist. Não sei se vocês usam checklist. Tem usado checklist? Sim. Então, por exemplo, tem o checklist da cirurgia, né? Então, antes de começar a cirurgia, você para e faz um checklist. Cirurgia segura. Para ver se é o paciente certo, se é o membro certo, se é, olha na identidade do paciente, né? Para não operar um rim que está bom em vez do rim ruim, e assim por diante. Então, tem checklist para cirurgia, tem checklist para protocolo de cirurgia segura, isso mesmo. Tem checklist para o round na UTI, né? Por exemplo, a gente tem um que a gente pergunta, o catéter de demora de Foley, né? Precisa continuar? Você pergunta isso no round. Aí alguém se lembra, tá, já está 3 dias aqui, o paciente está acordado, por que esse catéter está aí? Tem que tirar mesmo, vamos tirar. Entendeu? Então, isso faz com que é uma atitude para a nossa lapso de memória, né? A gente precisa dessas coisas para a gente se lembrar. Não é só um checklist, mas é uma atitude de questionar se precisa continuar com certas coisas. Por exemplo, no nosso checklist, a gente tem o tubo endotraqueal está na posição adequada, no raio-x, o antibiótico já está com os dias contados, quando é que vai terminar, a linha central, né, o cateter demora central pode ser retirado hoje. Então, essas coisas você faz com que você diminua os custos hospitalares tremendamente e os riscos para o paciente. Então, ter um checklist é uma das coisas que a gente faz muito. Outra coisa, a gente contabiliza todas as úlceras de decúbito, né? Então, para saber o que está acontecendo, que tipo de paciente está tendo úlceras de decúbito. Outra coisa é as infecções urinárias relacionadas ao catéter. Então,
a gente contabiliza todas elas e cada mês faz o reporte de volta. Demoras cirúrgicas, quantas vezes as cirurgias foram demoradas, tiveram que ser adiadas. Então, a gente contabiliza isso tudo. Então, são coisas que você pode fazer que são simples, mas que fazem uma diferença enorme dentro da economia do hospital e também da saúde do paciente. Doutor Daniel, mais uma vez, acho que agradecer, né? Eu acho que já está bem o adiantar da hora, né, para o senhor também, e agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, e nós estamos aqui muito felizes, né, e aprendemos muito essa noite, né, sextamos com a chave de ouro. E bom final de semana para o senhor, para todos, né, todos os cooperados e colaboradores que participaram dessa aula hoje à noite. Obrigado a todos, obrigado, Daniel, obrigado, você nos atendeu sempre com uma carinho, com a resposta muito rápida. Eu agradeço a todos também que participaram. O prazer foi meu e um dia vamos se encontrar aí para um churrasco gaúcho aí. Vamos sim. Tá bom? Um Obrigado, abraço. gente. Um abraço, fiquem com Deus, bom final de semana a todos. Vocês Boa noite. Boa noite. Doutor Daniel, esse hospital que está atrás do doutor Bruno aí é o nosso hospital novo, só para o senhor conhecer. Que lindo, que lindo. Quero conhecer. Atrás de mim também. Quero conhecer um dia. Fantástico, fantástico. É muito bonito legal. mesmo. Muito legal. Qual é a cidade que está? Cachoeira de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Sim, no sul. Legal. Perto de Marataízes. Legal. Quero ir visitar para depois curtir uma praia lá por perto. Vamos sim. Um abraço. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Tchau.